E aí pessoal, vamos começar então a falar sobre a ordem social, ok? Semana 13, dia 7. Primeira questão: a Seguridade Social. Falar em Seguridade Social, vou lembrar de um tripé, que é o quem? Previdência Social, Assistência Social e a Saúde. Ponto. Não tem cultura, não tem educação, isso é tudo invenção do examinador, ok? Pode ser definida como um conjunto de ações. Tem conjunto de ações? Tem. Integradas. Integradas não podem ser dispersas, fragmentadas, falta de planejamento. Então, nesse sentido, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ok? Destinado exclusivamente, aqui, atenção especial para essa palavra, a assegurar direitos relativos à previdência social e assistência social. Veja, faltou quem? A saúde, ok? Então tá errado. Então, o restante estaria certo. Questão, então, tem diversidade na base de financiamento. O que está errado é que faltou aí a saúde. Questão 2. É possível a criação de benefícios na Seguridade Social sem indicação da correspondente fonte de custeio total, caso o benefício seja classificado como atividade essencial do Estado. Então ele está dizendo aqui que eu vou criar um benefício, eu tenho que indicar o que é a fonte do recurso, da onde vai sair esse dinheiro. Então ele chama de fonte de custeio. Então não tem como o Estado, a regra ultra geral, vamos dizer assim, porque existe só uma exceção em todo o ordenamento jurídico para que não seja indicado a fonte, então, da despesa. Então quero ter uma despesa, primeiro eu indico a fonte, depois eu indico a despesa. Esta é a regra. Então tem que estar equilibrado aí o orçamento, ok? Então esta é a situação. Não posso sair gastando sem a indicação então do correspondente fonte de custeio total, ok? Existe só um, ou nem precisava falar agora, porque não é a matéria, mas um dos créditos que pode ser abertura sem indicação de fonte. Nós temos lá os créditos orçamentários e os chamados créditos retificadores da Lua, que são quem? Os créditos adicionais. Nós temos lá os suplementares, os especiais e os extraordinários. Então, vou suplementar o que já existe, especial, vou inovar, colocar despesas que não existiam previamente na Lua, por exemplo, por ter recebido um excesso de arrecadação. E por fim, nós temos o que? Os extraordinários. O crédito extraordinário é que para atender aí calamidades, despesas urgentes e imprevistas, tais como calamidades públicas, comoção intestina, guerra interna, etc. Então veja, neste caso é o único caso que não precisa de indicação prévia da fonte de custeio. Obviamente que depois você vai ter que ser pago, ok? O restante todos vão entrar na regra geral e a Seguridade Social não será diferente. Então, por isso a questão está errada. Veja, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. O direito ao serviço gratuito de saúde é garantido apenas aos cidadãos brasileiros que contribuem regularmente à Seguridade Social. É apenas eles ou a todos? Quem tem direito? Quem? Direito de quem? De
Isso, direito de todos. Dever do Estado, ok? Então, saúde e direito de todos, dever do Estado, garantindo medidas políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. O direito à saúde na Constituição da República é, em certa medida, tratado como uma manifestação do princípio da igualdade. Certo ou errado? Imagina, é direito de quem? De alguns ou de todos? Acabamos de verificar aqui, volta. É o que? Acesso universal e igualitários. Então, o direito à saúde aqui, universal e igualitário. Está atendendo ou não está atendendo aí uma manifestação do princípio da igualdade? Está atendendo. Então, questão correta. Questão 5. As diretrizes de descentralização de atendimento integral de participação da comunidade que orientam o SUS foram estabelecidas pelas conferências de saúde, a 8ª Conferência de Saúde, organizadas após a promulgação da Constituição Federal, então de 88, portanto não estão contempladas nesse documento. Então não existem as diretrizes aí de saúde que orientam o SUS na Constituição Federal. Então foi antes da promulgação ocorreu o que? Conferências, foi a 8ª conferência que deu origem ao SUS, e ela foi introduzida aí juntamente com a Constituição Federal de 88, o Sistema Único de Saúde. Então ele existe e foi esculpida aí as diretrizes e descentralizações aí no próprio texto constitucional. Veja, artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, descentralização, atendimento integral com prioridade nas atividades preventivas e participação da comunidade. Então, temos sim as diretrizes, estão previstas na Constituição Federal, portanto, item errado. Questão 6ª. O STF firmou a posição no sentido de que o ensino religioso nas escolas públicas deve, olha a obrigatoriedade aqui, ter caráter não confessional, sendo vedada a admissão de professores na qualidade de representantes das religiões para ministrar os cursos. Então, temos duas informações importantes. Vamos pensar. STF, ele está dizendo que nas escolas deve ter caráter não confessional o ensino religioso, certo? Não confessional vai estar ligado aí a confessar uma religião específica. Seria mais ou menos nessa linha. E vamos supor, você coloca seu filho no colégio evangélico, ou seu filho num colégio católico. Vai ter o ensino religioso lá dentro. E você colocou de acordo com a sua religião, ok? Vai ser vedado a admissão de professores nesse colégio, de padre, por exemplo. Então vai vedar aí um padre, que vai ser aí uma qualidade de representante da religião, ministrar um curso. Teria sentido? Não teria sentido. Então, exatamente aí que você pensou. Então, a questão está incorreta. Veja, o STF, o que ele vai dizer?
para assentar que o ensino religioso em escolas públicas pode ter natureza confessional e o ensino deve ser ministrado por integrantes devidamente credenciados da confissão religiosa do próprio aluno. Então não tem essa proibição aqui, não confessional, ok? E também não veda a admissão de professores da qualidade de representantes de religiões. Questão 7ª, a lei federal que previr o oferecimento em escolas públicas o ensino religioso de natureza confessional ferirá o princípio da laicidade do Estado. Primeiro, o que é laicidade? Lembra o que é laicidade? Um Estado laico. Um Estado laico é um Estado sem uma religião oficial, ok? Não é um Estado ateu. Então, na Constituição de 1891, lá tinha um artigo dizendo que a religião oficial do Brasil era o catolicismo romano. Hoje, diz que o Estado é laico, você pode professar aí qualquer religião. Primeira informação. Então, o Estado laico, Estado sem uma religião oficial, mas não um Estado ateu. Agora, a lei que prevê o oferecimento nas escolas públicas de ensino, o oferecimento em escolas públicas de ensino religioso de natureza confessional, ele vai ferir o princípio da laicidade. A gente acabou de ver que no julgado aqui, pode ter natureza confessional e obviamente está desta forma em harmonia com o texto constitucional ou não está em harmonia com o texto constitucional? Vai estar em harmonia com o texto constitucional e os demais o que está escrito no texto constitucional, que temos aí no Estado laico. Então a questão vai dizer que ferirá o princípio, vai estar o quê? Incorreto. Então a laicidade do Estado brasileiro não impediu o reconhecimento de que a liberdade religiosa impôs deveres ao Estado, em um dos quais a oferta de ensino religioso como uma facultatividade de opção por ele. O modelo de laicidade adotado no Brasil compreende uma abstenção do Estado, impedindo que se favoreçam corporações religiosas ou que prejudiquem indivíduos em razão de suas convicções ou impeçam a liberdade de expressão religiosa. Mas abrange também, por expressa previsão constitucional, condutas positivas do poder público, entre as quais a permissão de aporte de recursos públicos a escolas confessionais, comunitárias, e ainda também o que é a isenção de impostos, que em seu entendimento pode ser vista como uma forma de fomento à liberdade de expressão religiosa. Então, aí tem aí um julgado aí do STF, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes. Então veja que não vai ferir, portanto, o princípio da laicidade. Questão 8ª, os municípios devem, olha a obrigatoriedade, atuar prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, certo? Certo. Ao passo que os estados devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Aqui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui municípios, estados e municípios, aqui estados. Então está correto aí, está de acordo com o texto constitucional. Então os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, os estados DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então questão correta, portanto. 9. De acordo com a Constituição, o ensino deverá ser ministrado com base no princípio da igualdade.
de condições para o acesso e permanência na escola. Então, o ensino ele tem o que? O princípio da igualdade. Você acha que vai ter alguma cláusula constitucional aí que vai trazer essa distinção? Vai trazer parcialidades? Não teria sentido, correto? Então, de acordo com a Constituição Federal, então o ensino deverá ser ministrado com base no princípio da igualdade, sim ou não? Sim. De condições? Sim. Para o acesso e permanência na escola, correto? Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Questão correta, portanto. E a última vai falar o quê? A Constituição estabelece que os entes da federação devem organizar em regime de colaboração seu sistema de ensino. O sistema de ensino é organizado segundo aí o regime de colaboração, sim ou não? Sim, está previsto na Constituição Federal. Cabendo aos estados atuar prioritariamente, onde que eles vão atuar? No ensino fundamental e o ensino médio. Você acabou de ver. E está correto, portanto. Então lá tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e educação infantil, municípios, estado e somente estado DF. Então, a questão vai estar correta e aí acabamos a nossa bateria de questões aí relativas à primeira parte, né? Relativas aí à Seguridade Social como um todo aí, da ordem social na realidade, né? Beleza, povo? Vamos para a próxima.